Presidente do STF, Carmen Lúcia, nega a participação de ministros do Supremo em escândalo da JBS. A Justiça Trabalhista bloqueia cartões de crédito de devedores. Polícia Federal deflagra operação contra desvios no Rodoanel e prende 15 pessoas. Presidente do TSE diz que eleição vencida, fruto de notícias falsas, pode ser anulada. Pesquisa mostra que a maioria dos consumidores não pretende ter gastos adicionais por causa da Copa. Escolas municipais de Guarulhos ensinam como brincar com pipas sem acidentes. Os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Um fotógrafo registra um momento em que um arara abre um coco para beber água. É agora, no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pedra no Caminho, que apura desvios de recursos públicos em obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo. Foram cumpridos 15 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos da operação foi Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor-presidente da Dersa. O executivo é uma pessoa influente no PSDB. Atualmente preside a Companhia Energética de São Paulo e já acumulou o cargo de secretário de Transportes no governo Geraldo Alckmin e deixou a pasta quando Márcio França assumiu o governo. Ele atua em governos tucanos há 17 anos, com passagens também pela Secretaria da Segurança Pública e Fundação Casa. As investigações apontam fraudes na licitação da obra do Rodoanel, principalmente na fase de terraplenagem da obra. O Ministério Público Federal estima que houve sobrepreço de 600 milhões de reais. As obras conduzidas pelas construtoras OAS e Mendes Júnior contaram com recursos da União, do Governo do Estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento e foram fiscalizadas pela Dersa, a estatal paulista responsável pelas estradas. Foram alvos da operação ex-diretores da Dersa, executivos das construtoras e empresas envolvidas na obra, além de gestores dos contratos com irregularidades. Segundo o TCU, no relatório final, os auditores concluem que a manipulação das planilhas foi proposital e que as reduções ocultaram um acréscimo de 625 milhões de reais em alguns serviços por meio dos aditivos que foram firmados. A hipótese de corrupção, ela é aventada, porém vai ser melhor trabalhada no decorrer das buscas e da produção de prova oral que será realizada nos próximos dias. Os investigados vão responder pelos crimes de fraude à licitação, estelionato contra o poder público, falsidade ideológica e associação criminosa. Os presos vão permanecer na sede da PF em São Paulo à disposição da Justiça Federal. A Companhia Energética de São Paulo afirmou que não vai se pronunciar porque os fatos não aconteceram no âmbito da empresa, nem no período em que Laurence Lourenço presidiu a empresa. A Dersa informou que o órgão e governo de São Paulo são os maiores interessados no andamento do processo. E se comprovado prejuízo ao erário público, o Estado vai adotar as medidas cabíveis. O ex-governador Geraldo Alckmin afirmou que recebeu a notícia com surpresa e desconhece o sobrepreço nas obras. O tucano destacou que Laurence Lourenço é uma pessoa de confiança, com anos de bons trabalhos, mas se confirmar algo ilícito, que seja responsabilizado. A OAS destacou que os atuais gestores da construtora têm prestado às autoridades todos os esclarecimentos a respeito de atividades e contratos sobre os quais haja questionamentos. Também destacou que já firmou acordos com o CAD e vem trabalhando com outros órgãos para acertar contas com o Estado e o povo brasileiro. A Mendes Júnior afirmou que só se pronunciará em processos judiciais. O governo de São Paulo determinou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos revelados. Segundo o governo paulista, Laurence renunciou à presidência da CESP para poder se defender.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, afirmou hoje que a Justiça Eleitoral poderá anular o resultado de uma eleição por causa das polêmicas fake news, as chamadas notícias falsas. A declaração foi dada após um evento promovido pelo TSE junto com a União Europeia para discutir formas de combater a disseminação de conteúdo falso na internet. O seminário aconteceu na sede do TSE em Brasília. O evento contou com a participação da Procuradora-Geral da República, o ministro de Relações Exteriores, o presidente da OAB e o representante da União Europeia. Raquel Dodge destacou o papel da imprensa e disse que o eleitor necessita de informações precisas para escolher o melhor candidato. O antídoto para notícias falsas é O eleitor deve ser consciente e, para isso, ele precisa estar bem informado. O antídoto para notícias falsas é o bom funcionamento da imprensa livre, do jornalismo profissional, sem embaraço, a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, como assegura o artigo 220 da Constituição Brasileira. O representante da União Europeia destacou a importância da integração das plataformas digitais. A plataforma não é neutra, a plataforma tem responsabilidade, em alguma medida, por saber, por exemplo, se há bots, portanto, os robôs da internet trabalhando para disseminar informação. O presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral tem um compromisso firme com a democracia e disse que o tribunal fechou uma série de acordos para combater as notícias falsas. Temos uma atuação em várias frentes, dentre elas a atuação dos órgãos de inteligência. E citaria um exemplo, foi através da inteligência brasileira que chegou-se aqueles terroristas que pretendiam cometer atentados na época das Olimpíadas aqui realizadas no Brasil. Fux lembrou que quem divulgar notícias falsas pode responder criminalmente. O Código Eleitoral prevê uma série de sanções para crimes contra a honra no âmbito eleitoral e também uma figura genérica de que a propaganda enganosa massiva também encerra um delito penal. Então, nós temos delitos específicos e, se escapar deles, tem uma regra geral. E o ministro ainda disse que o resultado de uma eleição pode ser cancelado se for provado a utilização indevida de notícias falsas. Quem entender que a eleição deva ser anulada com base nesse dispositivo vai provocar a justiça, vai ter a sua fase probatória, vai ter a intervenção do Ministério Público, cada parte vai trazer a sua verdade e o juiz, no final, quando ele decidir, ele traz a verdade do Estado juiz. O mercado financeiro, que torcia para que Henrique Meirelles fosse um nome forte na disputa pela presidência da República, mudou de opinião. Agora, os banqueiros pressionam para que ele desista de concorrer ao Planalto. Empresários e investidores se mostraram preocupados com a situação da economia desde que Meirelles deixou a Fazenda. E com a piora das últimas semanas, com a disparada do dólar, a queda da previsão do PIB para 2% e a redução dos investimentos, 3 dos principais banqueiros do país já acreditam que vai ser melhor se o candidato Henrique Meirelles desistir de disputar as eleições. Estacionado com 1% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Datafolha, ele ainda não teria conseguido convencer nem mesmo o seu próprio partido. Alguns defendem que seja vice na chapa de um candidato melhor colocado e outros preferem que ele volte a assumir o Ministério da Fazenda no próximo governo. Mas Meirelles ainda não pensa em desistir, nem de aceitar alguma das sugestões dos investidores. Há quase uma semana para as férias escolares, vale a atenção dos pais para quem vai brincar de pipa com os filhos. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, as escolas municipais se reuniram para uma aula diferente. Sem cadernos, mesas ou material escolar. No lugar dos professores, artistas de circo. E nas mãos dos alunos, pipas.
A aula de hoje foi ao ar livre, o tema Brincando com Pipas. O intuito do projeto não é proibir a brincadeira com pipa, né, mas trazer informações e essa conscientização para crianças que é possível brincar, é possível se divertir, mas em segurança, né? Então sem usar cerol, sem usar linha chilena, longe das redes elétricas, né? Então a gente tem trabalhado dessa forma, e uma forma lúdica e também de uma maneira interdisciplinar. Foram distribuídos 500 papagaios customizados para alunos de 5 escolas de Guarulhos, na Grande São Paulo. O projeto busca incentivar a brincadeira de forma segura para diminuir o número de acidentes. Hoje, só aqui no município de Guarulhos, do ano de 2017, 1.850 casos de desligamento na rede. E o principal objetivo é a gente conseguir, de alguma forma, trazer para os alunos das escolas municipais aqui de Guarulhos como é que você brinca de forma segura. E o brincar de forma segura tem uma relação para nós que é o nosso primeiro princípio, que é a vida em primeiro lugar. Cada tipo de brincadeira tem o seu lugar para se brincar. Com a pipa não é diferente. As dicas básicas são usar linha sem cerol e, claro, achar um ambiente aberto, como esse campo de futebol, sem fios e sem trânsito. Tem lugar mais convidativo do que esse para se empinar uma pipa? Vamos lá? A Nicole brincou com pipas pela segunda vez na vida e aprendeu lições importantes na aula de hoje. Aprendi que não pode soltar pipa perto de fios e nem com linha chilena. Até mesmo o Matheus, de 10 anos, que já é um perito no assunto, vai lembrar das dicas de hoje. Hoje estava muito ruim, velho, estava muito fraco, não consegui botar, mas eu consegui cortar um. Sem cerol mesmo? Sem cerol. Conseguiu cortar? Você é muito habilidoso, hein? Faz uns tempinhos já, né? Quantos anos de experiência já? Há uns 1 ano. Não, Oi, mãe! E veja a seguir. STF arquiva investigação contra ministros do tribunal no caso JBS. E ainda, a Justiça do Trabalho bloqueia cartão de crédito de devedores. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, anunciou hoje o arquivamento de uma investigação aberta no ano passado para apurar menções a ministros da Corte em gravações de executivos da JBS. Numa conversa entregue à Procuradoria-Geral da República, o empresário Joesley Batista falou sobre uma possível tentativa de gravarem o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que ele revelasse supostos segredos de ministros do Supremo Tribunal. Após a revelação da conversa, a ministra Carmen Lúcia mandou a Polícia Federal investigar o caso. O resultado da apuração foi divulgado nesta quinta. Sobre este Supremo Tribunal Federal, que tem o compromisso da guarda da Constituição, Constituição que tem como um dos seus princípios a moralidade pública, não poderia pender qualquer tipo de a mais leve dúvida sobre a conduta daqueles que compõem, que integram este Supremo Tribunal Federal. As manifestações, ainda que a título, portanto, de mera notícia ou de suposta informação, precisavam de ser escoimadas de qualquer dúvida, e é exatamente isso que agora o diretor-geral da Polícia Federal passa às nossas mãos, ou seja, não houve, não há qualquer dúvida que tenha sido extraída de qualquer documento sobre a conduta de qualquer um dos ministros deste Supremo Tribunal Federal, naquela ou em qualquer outra ocasião que tenha chegado a esta presidência. Eu torno, portanto, não apenas de conhecimento de Vossas Excelências, encaminharei a cópia para que cada um guarde, mas com isso deixando claro ao Brasil que, quanto a este tópico, todos os cidadãos brasileiros podem continuar confiando
em que este tribunal tem o compromisso com a ética, como deve ter, como é obrigação de todo servidor e agente público, e que não pende e não pendeu qualquer dúvida, ainda que tenha sido feita a menção, talvez de forma inadequada para dizer o mínimo. Um estudo afirma que a tabela do frete encarece as exportações e a comida do brasileiro. A tabela é uma das exigências feitas pelos caminhoneiros na greve que paralisou o país por 11 dias no final de maio. A adoção de uma tabela com valores mínimos para o frete no Brasil pode aumentar os preços dos alimentos nos supermercados e ameaçar as exportações de matérias-primas, dentre outros efeitos negativos. É o que diz uma análise do Grupo de Pesquisa em Logística da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Segundo a pesquisa, os preços mínimos podem prejudicar até mesmo os próprios motoristas autônomos, ao reduzir a procura pelos seus serviços. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgou uma tabela em 30 de maio que desagradou as empresas. Em 7 de junho, ela foi substituída por outra, que foi criticada pelos caminhoneiros. A segunda versão foi revogada e, segundo a agência, é a primeira que está valendo hoje. O estudo mostra que a ANTT não levou em conta diversos fatores importantes na definição dos custos do transporte rodoviário no país. O pesquisador disse que, no caso dos produtos vendidos no mercado interno, como alimentos, o repasse vai direto para o consumidor. A medida provisória que instituiu a tabela do frete está sob análise do STF, que vai decidir se ela é constitucional. E, em meio à discussão sobre o frete, a Câmara dos Deputados aprovou uma série de medidas que beneficiam principalmente as transportadoras. O projeto permite que o setor de transporte pague menos impostos e prevê até alíquota zero em tributos, como IPI e PIS/COFINS, para a renovação da frota de caminhões. Os recursos de pedidos de aposentadoria vão começar a ser realizados de forma automática pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A automatização do recurso da aposentadoria será aplicada aos casos que não dependem da análise do processo físico ou de interpretações sobre as normas e a legislação. O INSS afirma que o novo modelo poderá atender até 40% das requisições. Antes, os pedidos de revisões levavam em média 204 dias para serem encaminhados para as justas competentes. Os demais casos que não serão analisados online deverão ter uma resposta em até 30 dias. As restrições comerciais impostas pela União Europeia já provocam reflexos para os exportadores brasileiros. As vendas de carne de frango caíram 8,5% no acumulado do ano até maio. A Associação Brasileira de Proteína Animal também destacou que a receita de exportação caiu 12,3%. A União Europeia suspendeu em abril as importações de proteínas brasileiras, principalmente aves, em uma decisão que afetou 20 unidades no país. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Petrobras não pode incluir no cálculo da base salarial adicionais como trabalho noturno, periculosidade e horas extras. A decisão pode levar a empresa a desembolsar mais de 15 bilhões de reais para complementar salários de trabalhadores ativos e aposentados, além de elevar a folha de pagamento da estatal em 2 bilhões por ano, daqui para frente. Segundo a assessoria do tribunal, a Petrobras pode apresentar os chamados embargos declaratórios ainda no TST. No mercado financeiro, o dólar fechou em baixa nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,44% e encerrou o dia cotada a R$ 3,761. A justiça está no pé dos devedores. Agora, quem não pagar a dívida poderá ter o cartão de crédito bloqueado. A Justiça do Trabalho está disposta a pressionar as pessoas a quitar suas dívidas e busca formas diferenciadas para isso. A suspensão da carteira do motorista e a retenção do passaporte foram os meios recentes de discussão pelo Superior Tribunal de Justiça. Os juízes querem impedir que os devedores usem cartão de crédito. A ação já está em prática no Paraná.
O TRT paranaense mandou bloquear o uso de cartões de crédito e impediu a entrega de novos cartões para pessoas sócias de empresas que não pagarem suas dívidas. E manteve a suspensão da carteira de motorista e a retenção de passaportes para casos especiais. O tribunal pediu que aplique a medida em todo o estado do Paraná quando as dívidas trabalhistas não forem cumpridas e também não tiver bens para garanti-las. 4 casos parecidos aconteceram só neste ano no estado do Sul. O mais recente foi uma empresa que devia R$5 mil para um ex-funcionário e teve os cartões de créditos dos sócios apreendidos pela Justiça. Para especialistas, a decisão é surpreendente e abre espaço para que ocorra maior interpretação das leis daqui para frente. E veja a seguir, montadora de veículos elétricos será instalada no Mato Grosso do Sul. E ainda, na Irlanda, idoso aprende a maquiar para ajudar a esposa que está ficando cega. Em meio aos debates sobre o alto custo dos combustíveis provenientes do petróleo, no Mato Grosso do Sul foi anunciada a instalação de uma montadora de veículos elétricos no estado. 3 tipos de veículos leves e mais uma moto, todos 100% elétricos. Eles foram desenvolvidos pela empresa Brasil Veículos em parceria com a USP, Universidade de São Paulo. Podem ser usados em vários segmentos. Esse menor aqui, que a gente chama ele de cross, né? Em parques, para rondas, para condomínios, né? Um modelo um pouco mais tracionado, com quebra-mato, você pode usar em cross-country, aquelas coisas assim, desse tipo. O caminhão não, o caminhão é para carga, para coleta de lixo, para coleta de distribuição de material, você pode ir em fazenda, você pode distribuir. A grande vantagem é o consumo por quilômetro rodado. Vamos nos concentrar neste veículo verde. Tem capacidade para 2 pessoas e mais 400 quilos de carga. Velocidade máxima de 70 por hora, autonomia de 100 quilômetros sem a necessidade de recarregar. Além de todo o apelo ecossustentável de você não usar combustíveis fósseis e com isso você ter problemas ambientais, você tem uma relação de benefício para o próprio usuário, né? Você hoje, a conta que a gente faz é de 8 para 1. Você gasta R$8 com combustível, você gasta R$1 em energia elétrica para abastecer e rodar com esse tipo de veículos. Caso esteja totalmente descarregado, bastam 3 horas para a bateria ficar 100%. Ele ainda não está à venda, mas a previsão de valor é de R$70 mil. Se a pessoa quiser gastar mais R$30 mil, pode comprar uma garagem como esta. São placas fotovoltaicas que captam energia solar e transformam em energia elétrica. Esta energia abastece o carro e sobra para muito mais. Tem um excedente que vai abastecer aqui os prédios ao lado. Então, além de você economizar a energia, o combustível, uma fotovoltaica extremamente sustentável, né, sem poluição nenhuma. O carro será usado no Parque das Nações Indígenas. O governo retribuiu o agrado. Vai dar incentivos para que a empresa monte uma fábrica em Mato Grosso do Sul. Já está discutindo com ele incentivo fiscal, a doação de terreno, para ver o município que ele vai colocar, provavelmente vai ser Campo Grande, e para que a gente consiga fazer essa montagem desses veículos no Mato Grosso do Sul. O potencial de mercado é significativo, demonstrado por eles, e essa seria a primeira etapa do projeto. A gente acha que no prazo aí de 6 a 7 meses nós já teríamos essa indústria aqui, porque hoje eles já têm o domínio pleno da tecnologia, eles já têm os protótipos todos que estão aqui prontos, né? Então hoje é uma questão só de conseguir engatar a escala de produção. De imediato, a empresa pretende investir R$5 milhões. Terá a capacidade de produzir até 200 veículos por mês. Como vai adotar a alta tecnologia, serão uns 40 empregos diretos. 2018 é um ano especial para os descendentes de japoneses no Brasil. É quando se comemora os 110 anos da imigração japonesa no país. Os primeiros japoneses desembarcaram aqui em 1908 e contribuíram com o desenvolvimento do país. Descendente de japoneses, a cineasta Tezuka Yamazaki recorda das histórias contadas pela avó quando chegou ao Brasil. A família estava pobre, estavam vivendo o
guerra da Rússia, entendeu? Que o Japão foi vitorioso, mas estava numa decadência econômica assim, muito grande, entendeu? E a minha bisavó dizia que minha avó era muito feia, que ela não ia arrumar um marido, então que era bom mesmo vir para o Brasil. E foi na história da família que Tezuka se inspirou para escrever o longa-metragem Gaijin, o filme que fala sobre a imigração japonesa. A história de 4 gerações de mulheres de gerações diferentes, a bisneta, a neta, a filha e a protagonista, que está no primeiro filme, e ela vai envelhecendo nesse segundo filme até os 100 anos de idade, quando ela retorna ao Japão, depois de muitos anos, entendeu? E descobre que o país dela mesmo era o Brasil, entendeu? Os japoneses chegaram ao Brasil em 1908. Eles se abrigaram nessa hospedaria de imigrantes do Brás, em São Paulo. Aqui ainda se encontram muitos objetos da época. Muitas cidades brasileiras povoadas por japoneses ainda mantêm as tradições nipônicas e são consideradas destinos turísticos. E um desses destinos, sem dúvidas, é esse daqui, o bairro da Liberdade, em São Paulo, que ainda guarda muito dessa tradição oriental. E com certeza é um pedacinho do Japão no Brasil. Passeando pela Liberdade, podemos conhecer um pouquinho da história dos imigrantes japoneses, como essa livraria, a mais antiga criada por um empresário japonês, que até hoje funciona. Ou esse monumento, que às vezes passa despercebido, mas é um ícone para a comunidade oriental. São Paulo abriga aí a maior comunidade, né, japonesa fora do Japão. Então temos representantes de todo o Brasil, mas a grande concentração está aqui. Além da culinária, pelas ruas encontramos o mangá, esse desenho tradicional japonês. Nessa banca de revista tem jornal impresso, todo em japonês. Já nesse jardim oriental, cada elemento tem um significado. Num jardim oriental, tudo é pensado e pensado para ser colocado. E o que eu acho muito bacana a gente destacar também é pensado em como vai ficar. Então eles têm, né, essa questão de projetar também para o futuro. Então são os elementos básicos de um jardim oriental: água, que está aqui, né, sempre em movimento, pedras, os arbustos, né? E lembrando que tudo isso precisa estar em harmonia para que o vento passe e que a luminosidade faça o seu papel. Você gosta de vir aqui? É bem legal, né? Realmente é um pedacinho do Japão aqui, né? Em São Paulo, principalmente. E é bem gostoso. Eu adoro, sempre adorei a cultura japonesa. Trabalhei com orientais, então eu adoro muito. Aqui é tudo de bom. Acho assim, não sei, eu me integro muito bem, porque tudo que eu preciso de diferente para a cozinha, em termos culturais, eu encontro aqui. Temos cultura diferente, temos cor de pele diferente, gostamos talvez de algumas coisas diferentes, mas no fundo, na essência, todos queremos ser felizes, né? Todos queremos viver em paz. Contos de uma criatura gigante sob as águas escuras do Lago Ness existem há mais de 1.500 anos. Um pesquisador espera que as maravilhas da ciência moderna possam finalmente desvendar esse mistério, né, Carol? Lendas sobre uma criatura gigante sob as águas escuras do Lago Ness, na Escócia, existem há mais de 1.500 anos. Mas o professor Neil Gemmell espera que a ciência moderna possa finalmente desvendar esse mistério. Aqui estamos no Lago Ness. Vamos colher algumas amostras em uma variedade de profundidades, usando este dispositivo aqui. Neil viajou mais de 18 mil milhas da Nova Zelândia para caçar o DNA do monstro do Lago Ness. De meio litro de água, podemos obter um catálogo muito bom da vida dentro do lago e pensamos que seria um ótimo lugar para mostrar essa tecnologia, porque é claro que há esse gancho, pode haver algo desconhecido. A maioria das visões é explicável por ondas, veleiros, troncos, mas há mais de 1.000 pessoas que afirmam ter visto um monstro. Aqueles que vêm estudando o Lago Ness por décadas esperam que Neil finalmente desvende este antigo mistério.
Tenho certeza de que algumas espécies serão encontradas e que provavelmente não foram descritas, mas podem ser bactérias. Na verdade, estão mais propensas a isso do que qualquer outra coisa. Se algo for encontrado, deve haver uma boa evidência sobre que tipo de criatura, que classe de animal. O último relato de ter visto o monstro do Lago Ness foi de um casal americano em março de 2018, a partir das muralhas da majestosa ruína do castelo de Urquhart. Os turistas continuam a procurar pela criatura. Eles estão encontrando novas plantas e novos animais em diferentes lugares do mundo, o tempo todo, então eles ainda podem encontrar algo aqui que não conhecemos. Pequenos monstrinhos são encontrados facilmente nas terras altas, mas ainda não se sabe se os cientistas podem finalmente encontrar um legítimo Nessie. E ainda, a pesquisa revela que a maioria dos consumidores não pretendem gastar com a Copa do Mundo. Até agora, o torcedor brasileiro não mostra muita empolgação com a Copa do Mundo, até mesmo nas compras. Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo revela que 87% dos consumidores não pretendem ter gastos adicionais por causa da competição. O número representa um aumento de 4% em relação à Copa de 2014. 250 mil fotos só de araras. Este é o volume de 250 mil fotos só de araras. Este é o volume de parte do portfólio do Vinícius Santana, que trabalha com escolta armada, mas investe pesado. Tivemos um problema na exibição da reportagem, mas agora sim você vai ver a reportagem sobre o consumo aqui no Brasil nessa época de Copa do Mundo. Pode rodar o VT. Vamos para Arara então, a gente vai voltar com a Arara. Vamos voltar com a Arara. Televisão ao vivo é assim mesmo. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é povoada com araras de todas as espécies. É muito fácil se deparar com algumas delas. 250 mil fotos só de araras. Este é o volume de parte do portfólio do Vinícius Santana, que trabalha com escolta armada, mas investe pesado no hobby de fotografar aves, principalmente araras. Nesta mata ciliar, na região do Imbiruçu, casais de araras canindé fazem os exercícios matinais. Hoje, contando com esse pedaço aqui, com o outro pedaço que tem lá embaixo, que dá 49 ninhos, mas nem todos são habitados. A gente coloca aí em torno aí de umas 30 casal de arara, aqui nesse pedaço aqui. Eu fotografo um dia sim, um dia não. Vinícius conhece cada ninho de arara na capital e tem catalogado mais de 100 deles. Ele gosta de monitorar as araras nos voos e ao se alimentarem. Só da espécie canindé são mais de 2.000 casais na capital. Foi assim que o fotógrafo gravou um momento curioso e único. Num coqueiro, ele flagra uma arara canindé, que depois de apanhar um coco, abre a fruta e toma água. Em livros e também na internet há imagens de aves devorando frutos menores. As araras, por exemplo, quando o coco bocaiúva está maduro, elas comem a polpa. Quando está verde, tomam o líquido que está dentro. Mas o flagrante que o Vinícius fez de uma arara canindé tomando a água de coco da Bahia é muito raro. Acostumado a registrar as aves se alimentando dos pequenos frutos, Vinícius se surpreendeu com a arara tranquila, que se refresca com a água de coco. Até hoje, já olhei em tudo que é canto, ninguém tem registro, nunca ouviu falar que ela descascava, conseguia tirar o coco da Bahia do pé, abrir ali onde que todo mundo abre e tá tomando a água. E depois disso, ela descartou o coco? Ela descartou o coco, tentou tirar outro, mas a parceira dela foi lá e tirou o outro coco dela, chegou a cair no chão também e as duas voaram, foram embora. Desde 2012, fotografando araras, Vinícius aprendeu com elas a ter paciência e amor. Por isso, a preocupação do fotógrafo é com a preservação das matas ciliares e das espécies que podem desaparecer dos céus da capital por causa de um predador sem limites chamado homem.
Hoje as pessoas tocam fogo. O ano passado, aqui nesse mesmo lugar, tocaram fogo nessa mata aqui, foi destruído 3 ninhos de arara. 3 ninhos ativos, você entendeu? É muito chato. Como tem muita poda de árvores radical na cidade, aí tá tendo muita poda de árvores radicais e mais essas queimadas, daqui mais uns 10 anos nós não vamos estar vendo essas araras mais voando aqui pela cidade. A reportagem sobre o comportamento do consumidor brasileiro nesta Copa do Mundo nós exibiremos amanhã aqui no Jornal das 22. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.